falar do TDE ali, porque é sobre o crime de estupro, né? Se eu não estou equivocado, deixa eu abrir aqui ele. Vamos ver. Aqui. TDE. Só um pouquinho que estou pegando ele aqui, pessoal. Eu vou mandar um aviso para uma aluna que eu acho que ela não viu que é aula online. Ela me mandou pedir para abrir o TDE. Tá, ok. Diz assim, TDE. Aí era um videozinho que falava de um estupro virtual, é isso, né? Me confirme, eu não estou com o vídeo aberto aqui. É um Isso. Tá. As perguntas são: qual o crime praticado pelo acusado, tanto na Inglaterra quanto no Brasil? Bom, o crime praticado por ele praticou 2 crimes. Ele estava no Brasil, pelo que deu para entender, e o outro ele estava na Inglaterra, e a vítima no Brasil e foi pelo computador. Então, o crime é o artigo 213, né, de estupro. Não sei se teria outra possibilidade de estupro de vulnerável, a gente não sabe a idade da vítima. Então, é estupro, como regra. Esse é o crime tanto praticado aqui, que eu não lembro se foi virtual, mas foi virtual também. Tanto foi pela internet. Então, é um crime de estupro, que é constranger, né, a mulher a praticar ato conjunção carnal ou ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Conjunção carnal é sexo, né? Antes o estupro exigia penetração, agora não exige mais. Então, conjunção carnal seria penetração. Agora é conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. E esse qualquer ato libidinoso é forçar pela internet, chantagear, constranger, né, a mulher a mostrar fotos, sexo virtual, enfim. Esse foi o crime praticado por ele, então, tanto aqui quanto na Inglaterra, crime de estupro. 2. Imagine que o mesmo acusado tenha realizado a mesma conduta partindo da Inglaterra com uma vítima mulher. Aqui eu quis dizer, né, tem uma pergunta, que a conduta partiu de lá, pelo computador. A mulher no Brasil. Nesta situação, informe qual a lei aplicável e fundamento legalmente. Então, nós estávamos estudando, deixa eu abrir aqui o Código Penal, vamos ler o artigo, em referência à aula passada, abrir na internet aqui, né? Ok, Código Penal. O artigo 6º, lugar do crime, teoria da ubiquidade, nós estudamos semana passada, ele diz: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu e produzir-se um resultado. Então, como o artigo 6º diz: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, a ação ou omissão ocorreu na Inglaterra. Lá o indivíduo ingressou no computador e constrangeu a mulher. Aí vem a segunda parte, bem como onde se produziu o resultado. Então, o lugar do crime é no Brasil. O Brasil pode aplicar a lei brasileira, porque aqui se produziu o resultado. Então, a lei brasileira é aplicável a esse caso, porque o fato, podemos dizer que foi no Brasil. Porque o local do crime, segundo o artigo 6º, tanto é no local do fato, como no local do resultado. Certo? Perguntas sobre isso? Certo. Então, vamos lá. O senhor corrigiu o que a gente botou ou não? Não, acho que não. Era no Google Formulários, eu acho. Né? Acho que eu não corrigi. Mas eu Não, não era tenho. pra gente enviar. Era para enviar? Tá, mas de Isso. qualquer maneira, não, eu não faço a correção porque são muitos, né? 4 turmas, aí eu só dou a resposta universal. Ah, Na tá. realidade, Luísa, isso não tem nota, né? Isso é só pela chamada.
Então, eu só faço uma correção universal e coloco como resposta única. Tá bom. Se tu tiveres dúvida, qualquer um de vocês tiver dúvida, podem me mandar pelas redes, pelo próprio chat, pela mensagem, WhatsApp, como quiser. Tá bem? Sim, mas tinha ficado bem tranquila a explicação. Tá ok. Foi bem tranquilo de fazer. Bom, então vamos lá. Hoje nós abram aí o Código Penal no artigo 7. Hoje nós estudaremos a extraterritorialidade. Semana passada, nós estudamos a territorialidade. A regra é: aplica-se a lei brasileira ao fato ocorrido no Brasil. Aí nós vimos alguns casos de extensão do território nacional previsto no artigo 5º. Embarcações, aeronaves, né, nós vimos isso. E aí também essa questão do local, né, do fato, né, do artigo 6º, que é o lugar do crime, que também tem essa possibilidade de aplicar a lei brasileira, mesmo que o fato, nesse caso do estupro virtual, tenha iniciado lá na Inglaterra, mas o resultado se produziu aqui. Então, o local do crime pode ser no Brasil. Então, partindo da territorialidade, da semana passada, nós entramos agora no princípio da extraterritorialidade da lei penal. Agora é o contrário. A lei brasileira se aplica a fatos ocorridos no exterior. Ou seja, em outros países, onde há soberania de outros países, ou até na Antártida, que não tem soberania de ninguém, que é um local neutro, todos os países podem trabalhar suas pesquisas nesse local, então se aplica a lei brasileira. Então, a lei brasileira, pela extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal, a lei brasileira se aplica a fatos ocorridos no exterior. Em tese, teria soberania de outro país, lembra? Ou de outro país aplicável. Mas o Código Penal brasileiro determina que assim mesmo a lei brasileira seja aplicada. Vamos ver quais são os casos. Nós temos duas espécies, pessoal. A extraterritorialidade incondicionada. Isso quer dizer o quê? Que não tem nenhuma condição. Sempre vai ser aplicada a lei brasileira. E temos a extraterritorialidade condicionada. Isso quer dizer o quê? Que a lei brasileira será aplicada para fatos ocorridos no exterior, presentes certas condições. Até aqui, ok? Extraterritorialidade, aplicar a lei brasileira para fatos ocorridos fora do Brasil, e temos duas situações. Extraterritorialidade incondicionada, aplica-se a lei brasileira a fatos ocorridos no exterior, independentemente de qualquer condição. Não há condição, sempre se aplicará. E a segunda é a extraterritorialidade condicionada. Tão somente será aplicada a lei brasileira a fatos ocorridos no exterior, presentes as condições que nós veremos. Tranquilo até aqui? Posso começar na incondicionada? Sim. Então, vamos lá. Abram aí no artigo 7º do Código Penal. Artigo 7º. Extraterritorialidade é o nome iuris. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Podem anotar aí não sei se eu passei para vocês na apostila, se não passei, eu vou colocar hoje. Inciso 1, podem notar que são os casos de extraterritorialidade incondicionada. Não haverá condição nenhuma. Olhem o parágrafo 1º do artigo 7º, logo abaixo. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro.
Então, esses casos que nós veremos agora, inciso 1 do artigo 7º, sempre será punido no Brasil, mesmo que condenado pela lei estrangeira. Vocês conseguiram identificar aí o 7º, inciso 1? Alguém não conseguiu? Me fale que eu espero. Então, vamos lá. Todos conseguiram. Vamos continuar lendo o artigo 7º. Então, o 7º ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes. A linha A. Contra a vida ou liberdade. Só dois crimes, tá? Vida ou liberdade. Homicídio, sequestro, tentativa, consumado. Então, contra a vida ou liberdade do presidente da República. Só dois, deixa eu me expressar melhor até. Só dois bens jurídicos, a vida ou a liberdade. Né? Então, nós temos aqui a liberdade, o mais comum é o sequestro. A vida, o homicídio. Então, nós temos os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, os crimes, a linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação, instituída pelo poder público, então, contra o patrimônio das pessoas públicas do Brasil, a administração direta e indireta. Né? A União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista e autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Por exemplo, aqui na sociedade de economia mista, nós poderíamos ter o Banco do Brasil, existe no exterior. Um crime, se for contra o seu patrimônio do Banco do Brasil, ser aplicável à lei brasileira. Letra C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, exemplo, alguém está trabalhando na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e aí ele se corrompe ou pratica qualquer ato lá, qualquer crime contra a administração pública. A previsão de crimes contra a administração pública é o artigo 300 e pouco ali do Código Penal. Né? Corrupção, ativo, etc. São exemplos. Nesse caso, então, aplica-se a lei brasileira se for quem está a serviço do Brasil para delito contra a administração pública. E letra D, a linha D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Genocídios são extermínio em massa. Veneno na água de uma tribo, de um bairro, por exemplo, uma cidade, isso é genocídio. Lançar veneno para matar as pessoas em massa, isso é genocídio, é a extinção, extermínio de raças ou etnias. Se o agente for brasileiro ou se for domiciliado no Brasil, a lei aplicável é brasileira. Então, pessoal, o artigo 7º, inciso 1, naquelas 4 linhas, A, B, C e D, terá a lei aplicável à brasileira. Esses fatos vocês já devem ter entendido, que eles ocorreram no exterior. Mas o Código Penal, artigo 7º, inciso 1, que essas 4 linhas, essas 4 situações, será aplicável à lei brasileira. Entendido isso? Sim. Em virtude disso, o indivíduo poderá, algo que a gente não está acostumado, mas o indivíduo poderá responder por 2 processos no mesmo crime, um no exterior e no Brasil. É perfeitamente possível isso. Por quê? O Brasil diz que a lei brasileira é aplicável. O fato ocorreu um tiro contra o presidente da República. O fato ocorreu nos Estados Unidos. O Código Penal diz que o Brasil vai processar esse autor desse fato. Lei brasileira. Certamente os Estados Unidos, lá na lei deles, que a lei aplicável é a lei dos Estados Unidos. Claro que o Código Penal deles poderá também fazer essa diferenciação, se foi punido por outra lei, não ser punido lá, mas nós não sabemos. Em tese, em regra, poderá vir a responder por 2 crimes. O Brasil não tem, não interessa para o Brasil isso. Se for responder no país onde houve o fato, o Brasil não importa, vai responder também. E nós lemos lá o artigo, parágrafo 1º, que diz, né, artigo 7º. Nos casos do inciso 1, essas 4 linhas, portanto,
o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, viram que, quando eu digo para vocês que poderá responder a 2 processos, poderá. Pelo Brasil, é certo que vai responder. Agora, se vai responder pelo país dele, aí depende da lei dele. Mas é possível que ocorra. E não haverá a incidência do que nós conhecemos do princípio do no bis in idem, que é proibido punir a pessoa 2 vezes pelo mesmo fato. Nesse caso, uma exceção. Não há o no bis in idem. Vamos adiante. Professor, Oi, na pode TDE falar. que o senhor colocou, na última TDE, sobre aquele crime que foi cometido em outro país, foi na Inglaterra, né? Contra uma brasileira, né? Sim. Aqui no Brasil, em território brasileiro. Nessa TDE, eu não consegui colocar ele, eu coloquei no artigo 7º, né? Eu coloquei artigo 7º, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Coloquei esse. Só que eu não coloquei ele no inciso primeiro, eu coloquei no inciso segundo, porque ele é brasileiro. Daí eu coloquei ele como artigo 7º, inciso segundo, por ele ser brasileiro e estar no estrangeiro cometendo crime aqui. Só que daí no inciso segundo tem que atender as outras condições, né? Que o senhor vai explicar. Isso. Daí estaria errado? Na realidade, até a gente pode fazer uma análise para ver se a tua resposta estaria correta. Né? Então, eu teria que ver se todos. Desculpe. Quando fala aqui, é o parágrafo 3º do artigo 7º que fala ou é outro que eu não peguei, por favor? Eu coloquei na TDE, que eu fiz ali, eu coloquei artigo 7º, conforme eu justifiquei, né? Conforme o artigo 7º, o parágrafo 2º. Os crimes, daí vai ter ali escrito, cometidos por brasileiros. De onde é que tá essa parte? Parágrafo 2º. Praticado por brasileiro, que é o B, né? Ali, o os crimes. É o parágrafo 2º, né? Quando é número romano, é parágrafo. Não, inciso 2º. Inciso? O parágrafo é a cobrinha. Tá. Ah, tá. A linha B, né? Isso, a linha B. Uhum. E daí, para atender essa linha, tem que cumprir todas as condições que estão enunciadas aonde aqui. No parágrafo as condições, acho. No parágrafo 2º. A, B e C. E D e E. Na realidade da ILD, a resposta não era essa. Eu até posso analisar se cabia a tua argumentação, mas não é questão desse. A resposta que é sobre a aula passada. Quando diz no artigo 6º do Código Penal, aplica-se a lei brasileira, a 6º. Considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Na realidade, eu queria isso aqui, mas talvez a explicação do problema não tenha sido muito adequada. Tem que verificar isso aí. Na realidade, eu queria que vocês entendessem que houve um fato que partiu da Inglaterra por computador e houve o resultado no Brasil. Uma mulher sofreu o crime de estupro virtual estando no Brasil e o indivíduo na Inglaterra. Então, como o artigo 6º diz que o crime foi praticado aqui no Brasil, porque o resultado foi aqui, a lei aplicável é a brasileira, mas é em virtude do artigo 6º, não do 7º. O 7º a gente teria, né, que analisar se estariam presentes as condições. Mas eu nem precisaria do artigo 7º. O 6º já resolve o problema, porque ele diz que a pessoa está no Brasil, a vítima. Então, o local do fato é no Brasil. Porém, para o indivíduo ser punido, e aí tu tem razão, tem que ter as condições previstas ali no
no artigo 7º, inciso 2. Tem que pegar as condições. O indivíduo está na Inglaterra. Para ele ser punido, primeira coisa, ele terá que entrar no Brasil. Segunda coisa, como não é nenhum das quatro linhas do inciso 1 do artigo 7º, que nós vimos agora, que é contra o presidente, liberdade, vida, contra o patrimônio da União, crime contra a administração pública ou genocídio, como não é nenhum desses casos, se esse indivíduo for punido na Inglaterra, o Brasil não pode puni-lo mais. Então, a tua resposta ela também está correta. Talvez a minha pergunta não tenha sido a mais adequada, mas o que eu queria que vocês entendessem com esta pergunta é o artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Mas, para aplicar a lei brasileira, e eu creio que eu tenho falado em lei brasileira, tem que observar, sim, o artigo 7º. Não sei se tu entendeu, Daiane. Entendido, prof. Tá, ok. Queria falar, Luísa? Não, professor, eu botei o artigo 213, né, na primeira parte, depois eu botei no artigo 6º, que fala que, como foi um estupro virtual, né, independente da ação ou da omissão, o resultado se deu no Brasil, porque a vítima estava no Brasil. Então, eu botei referente a isso. Sim, isso aí. Uhum. Sim, é isso aí. A lei brasileira, então, como o fato é considerado no Brasil, é aplicável à lei brasileira. É isso que eu queria perguntar para vocês. Acho que teria que olhar melhor a pergunta. Mas, na realidade, para punir o indivíduo, é o que nós vamos ver agora, nós precisaremos do artigo 7º, sim. Pode falar, Vanessa. Sim, não, eu fiquei na dúvida também nessa mesma questão, é o seguinte, depois para ele ser extraditado, como ele cometeu o crime em país estrangeiro, cometeu no Brasil também, embora estando lá, para ele ser extraditado, ele tem que cumprir a pena dele lá, e se ele foi condenado no Brasil, digamos, há 13 anos ele foi condenado lá, e ao mesmo tempo ele foi condenado no Brasil a mais 13 anos. Ele cumpre os 13 anos lá, ou ele cumpre as duas penas lá para depois ser extraditado? Tá, antes de eu te responder isso, eu vou te perguntar uma coisa. O TDE, conforme a minha explicação que eu passei para a Daiane, tu entendeu? Sim. Tá. Thaís, eu vou falar em extradição no finalzinho da aula de hoje. A tua pergunta, nós vamos ver agora no artigo 7º, inciso 2. Aí tu pode refazer se tu precisar. Sim. Terminando, então, o inciso 1 do artigo 7º, se o indivíduo, como é extraterritorialidade incondicionada, a lei brasileira sempre vai ser aplicada naquelas 4 linhas ali do inciso 1, quanto à vida, liberdade do presidente, patrimônio lá da administração direta, indireta, das fundações públicas, crimes praticados por servidores contra a administração e genocídio, como é incondicionada, não tem que ter nenhuma condição, eu falei para vocês que o sujeito pode vir a responder 2 processos. E esse sujeito pode ser condenado 2 vezes. Se ele for condenado 2 vezes, ele vai ter que cumprir 2 penas, lá no país dele e a brasileira, se um dia o Brasil conseguir botar as mãos nele. Só que aí se aplica o artigo 8º, no caso de 2 condenações. Diz assim, pena cumprida no estrangeiro. 8º do Código Penal, quem está acompanhando. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quanto idênticas. Então, o indivíduo, nesse caso, da extraterritorialidade incondicionada, que vier a sofrer 2 processos, 2 condenações, ele vai ter 2 penas a cumprir. Né? Não ofende o princípio do ne bis in idem, conforme eu já falei para vocês. Ne bis in idem é a proibição de, bis é 2, né? Proibição de responder ou ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Mas, nesse caso, não ofende o ne bis in idem. O que vai acontecer se ele for condenado 2 vezes? O que diz o artigo 8º. Se ele cumpriu pena no estrangeiro,
atenuará a pena que ele tem para cumprir aqui pelo mesmo crime quando as penas forem diversas. Normalmente, naqueles 4 casos ali, a pena é a mesma, pena privativa de liberdade. Aí a segunda parte, nela computada quando idênticas. Quer dizer o quê? O indivíduo pegou 8 anos nos Estados Unidos e 10 no Brasil, ele, se um dia entrar no Brasil e o Brasil pegá-lo, ele tem mais 2 para cumprir. Ele vai cumprir a diferença das 2 condenações. Porque normalmente, naqueles 4 casos, eu não vejo outra pena a não ser a PPL. Se for lá, lugar for PPL, pena privativa de liberdade, cadeia, né? Ou outra for serviço comunitário, aí o juiz vai ter que compor e atenuar a pena no Brasil. Mas naqueles 4 casos, me parece que não tem como fugir da pena privativa de liberdade. Aí vai ser feito um desconto da pena de lá e da pena daqui. Aqui, o que entenderam o que é a extraterritorialidade incondicionada, entenderam quais os 4 casos de extraterritorialidade incondicionada, entenderam que pode haver 2 processos, entenderam que pode haver 2 condenações, entenderam que o indivíduo pode cumprir 2 penas pelo mesmo crime, só vai fazer um desconto, um abatimento, se ele já cumpriu em outro lugar, e que isso não ofende o nobis in idem. Entendido isso? Sim, professor. Me diz uma coisa, vamos dizer que ele praticou aqui no Brasil, então, e tipo, foi condenado, só que ele fugiu e lá ele praticou de novo vários crimes e eles lá conseguir aprender ele primeiro, ele vai ter que cumprir lá primeiro para depois vir para o Brasil? Boa pergunta, Luiz. Na realidade, isso que perguntou foi ótimo, porque não tem nada a ver com o que a gente está falando. Então, foi muito bom perguntar isso, foi a gente tirar essa dúvida. Eu não tinha me apercebido disso. O que eu estou falando é um fato. O artigo 7º, inciso 1, é um fato só. O presidente da República, a linha A do inciso 2, ele está... onde é que está aqui o 7º? Deixa eu achar. Ele está viajando para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ao chegar, ele sofre um atentado contra a vida. Um crime contra a vida, tentativa de homicídio. É um crime lá nos Estados Unidos. A lei aplicável a esse crime é a brasileira. Porque em 2 situações, contra a vida e contra a liberdade do presidente, onde quer que ele esteja, será aplicada a lei brasileira. E nós estamos falando que o presidente está nos Estados Unidos. Então, a lei aplicável é a brasileira. Aí eu disse para vocês que poderá os Estados Unidos ou qualquer outro país que o presidente esteja também punir. Aí o indivíduo terá 2 penas, 2 processos, 2 penas se condenado nos 2 lugares, pelo mesmo fato. É um fato só, tá, Luiz? Não sei se você entendeu. Sim. O que tu me perguntou seria assim, se ele cometeu um crime no Brasil e fugiu, é brasileiro, cometeu um crime no Brasil, fugiu para o exterior. Bom, o crime do Brasil, ele vai ser processado aqui, o Brasil vai pedir extradição, dependendo de onde ele estiver, não vão extraditar, daí a gente vai trabalhar isso no finalzinho da aula, e se ele cometeu outros crimes lá, a lei aplicável é a de lá, não? Só se tu está me falando que a vítima seria o presidente do Brasil, ou uma daquelas 4 situações ali. Aí, se ele praticou no Brasil e foi para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos praticou outros crimes contra o presidente, ou naquelas outras 3 situações, aí a lei aplicável também será a brasileira. Respondido, Luiz? Sim. Tá bem, a tua pergunta é muito importante, senão a gente ia passar batido isso. Então, vamos para o artigo 7º, inciso 2. Agora, é a extraterritorialidade condicionada. Para aplicar a lei brasileira, para punir o indivíduo, teremos condições. Então, peguem aí o artigo 7º do Código Penal. O caput do artigo 7 diz: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2. Os crimes. Aí vem a linha A, que por tratado ou convenção
o Brasil se obrigou a reprimir. Aqui nós temos vários crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Aí teria que aplicar a lei brasileira, mesmo ocorrido no exterior. Por exemplo, tráfico de entorpecentes, tráfico de pessoas, né, tráfico das mulheres para exploração sexual. Então, creio que também a questão de tráfico para escravidão, essas coisas, né, desse tipo de crime que o Brasil assinou tratados ou convenções. Letra B, praticado por brasileiros no exterior, então. Letra C, praticados em aeronaves, embarcações brasileiras, mecânicos ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e ali não sejam julgados. Notem que eu estou falando na linha C de aeronaves e embarcações brasileiras de propriedade privada. A lei aplicável, nós vimos lá na semana passada, é a lei estrangeira. Se a embarcação ou a aeronave brasileira está em solo estrangeiro, a lei aplicável é a brasileira, a estrangeira. Porém, se lá não foram julgados, por exemplo, um crime num avião lá na Alemanha, é brasileiro privado esse avião. Ele consegue sair e vem para o Brasil, antes de ser preso lá, enfim. Né? Aí vai ser a lei brasileira a ser aplicada. Então, vamos repetir. Artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2. Os crimes, a linha A, que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Tráfico de entorpecentes, tráfico de pessoas, exploração sexual, por exemplo. A linha B, crimes praticados por brasileiros lá no estrangeiro. E a linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras de propriedade privada, no território estrangeiro e lá não foram julgados. Vamos para o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Aqui que estão as condições, por isso que a gente está chamando de extraterritorialidade condicionada. Quais são as condições para aplicar a lei brasileira? Artigo 7º, caput. Vamos ler de novo. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Aí nós vimos ali 3 alíneas, no inciso 2, que é convenção, tratado, praticado brasileiro em aeronaves e embarcações. Aí o inciso 2 diz: nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Concurso é todas. Todas têm que estar presentes para aplicar a lei brasileira nessas 3 situações. A linha A, B e C, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiros, praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, propriedade privada em território estrangeiro e aí não serão julgados. Quais são as condições para aplicar a lei brasileira? A linha A, entrar o agente no território nacional. No inciso 1 não fala isso, tá, pessoal? É incondicionada. Nesse caso, só vai ser aplicada a lei brasileira no inciso 2, primeiro, se entrar o agente no território nacional. B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Lá também tem que ser crime. C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, a lei brasileira não autoriza extradição, nós teremos em seguidinha, para crimes políticos ou de opinião, jamais autoriza. Então, para aplicar a lei brasileira, nas 3 situações ali acima, no inciso 2, tem também que estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira extradita. Letra D. Não ter sido agente absolvido do estrangeiro ou não ter aí cumprindo pena. E letra E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, extinção da punibilidade é quando não se pode punir mais o indivíduo, por exemplo, porque prescreveu o direito do Estado punir. Pergunto para vocês. No inciso 2, diz que se aplicam a lei brasileira aos crimes. Aí temos 3 alíneas. Aqueles crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir.
os praticados por brasileiro e os praticados em embarcações aeronáuticas de propriedade privada no estrangeiro. A pergunta é, entenderam que são 3 situações, A, B e C, crimes previstos naquelas 3 situações, e que para punir o indivíduo que praticou, tem que estar presente todas as condições que nós acabamos de ler no parágrafo 2º, que são 5, A, B, C, D e E. Conseguiram entender isso? Não? Vou dar um exemplo prático. Vamos pegar o exemplo de tráfico de mulheres. Vamos lá. Tráfico de mulheres. Alguém vai ter que me responder aí agora. É castigo. É um crime é um crime que por tratar da convenção o Brasil se obrigou a reprimir, sim ou não? Sim. Sim, ok. Então, nós já vamos ver, inciso 2, os crimes, letra A, do artigo 7º, né, que por tratar da convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então, nós já sabemos, sim, tráfico de pessoas, o Brasil se obrigou a reprimir. Tá ok. Foi praticado no estrangeiro. Agora, vamos lá. Tem um crime. Mas quando eu vou aplicar a lei brasileira, se esse fato ocorreu no estrangeiro? Para eu aplicar a lei brasileira, eu tenho que ir lá no parágrafo 2º, olhar 5 condições. Primeira, entrar o agente no território nacional. Então, o indivíduo que praticou esse delito, levando mulheres para exploração sexual, ele entra no território. Primeira condição, ok. Vamos ver a segunda. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Ele levou para a Alemanha. Lá também é crime de exploração sexual com o tráfico de mulheres. Então, também é crime. Segunda condição satisfeita. Terceiro, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição. A lei brasileira autoriza extradição. Não é crime político, nem de opinião. Então, autoriza. Terceira condição, pronto. Olha que eu estou chegando bem pertinho de polícia de poder processar esse crime no Brasil. Letra D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Não, ele não foi nem preso lá, nem iniciou o processo lá, no nosso exemplo. E letra E. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Não, ele não foi perdoado. Então, eu posso processar e até punir esse agente. Certo? Entenderam agora qual é a possibilidade de punir alguém com essas condições? Sim. Sim. Sim, por isso que na TDE eu coloquei essa opção. Uhum. Não, o teu raciocínio está correto. Minha ideia não era essa, mas o teu raciocínio está correto. Só que aí teria que estar presente as condições todas, né? Eu não cheguei a tanto nesse TDE. Bom, pessoal, esse artigo 7º aí, por exemplo, nós temos algumas questões que às vezes não vão bater, né? Se o indivíduo que praticou o tráfico de mulheres, por exemplo, ele não saiu do Brasil, saiu da Argentina, levando mulheres para a Alemanha. E aí ele larga as mulheres em cativeiro, para prostituição, e ele retorna, entra no Brasil, está satisfeita a primeira condição. Digamos que estejam satisfeitas as 5, as linhas A, B, C, D e E. O Brasil não tem nenhum motivo para punir esse indivíduo. Certamente, a Alemanha vai pedir a extradição desse sujeito, e o Brasil vai encaminhá-lo para ser punido no Brasil. Mas saibam que o Brasil pode punir. Se ninguém pedir a extradição, o Brasil poderá punir. Mas creio que a Alemanha pediria extradição, porque o fato foi lá, né? Seria mais correto. Tá ok? Sim. Então vamos adiante. No polígrafo, eu passei para vocês a aula 10 ou não? A apostila da aula 10? Que fala sobre essa matéria que a gente está estudando. É o que tinha alguns exemplos, não é?
É um que fala sobre isso que nós estamos tratando. Bem no final tem uma tabela. Vai, eu O não me senhor lembro. postou no Postei onde? YouTube. Ah, tá. Mas eu vou postar, então, no aula ali para vocês esse polígrafo. Tá? A lei de tortura, ela também fala sobre isso. Então, a lei 9.455, de 97, diz o seguinte. Vou ler aqui para vocês. Está no polígrafo, vou passar para vocês aí, então, hoje ainda. O artigo 2º diz: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente em local sob jurisdição brasileira. Então, mesmo que o agente não tenha, mesmo que tenha ocorrido no estrangeiro, uma tortura, se a vítima for brasileira, o Brasil aplica a lei de tortura, né, a esse indivíduo que torturou um brasileiro no estrangeiro. Aí depende das condições estarem presentes lá do 7º, inciso 2. Isso se chama de extraterritorialidade de lei especial. Vamos falar um pouquinho agora do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é um tribunal que foi criado em Roma, Tratado de Roma de 1998, e ele tem sede na Holanda. Para que serve o Tribunal Penal Internacional? Ele tem competência supletiva. O que quer dizer isso? Ele somente exercerá as funções jurisdicionais quando o país onde ocorreu o fato, e eu vou falar quais são os fatos que podem ir para o Tribunal Penal Internacional, não investiga, não pune, não é isento, não tem interesse de punir ou não tem condições de investigar ou punir. Então, é a competência supletiva. Se o país onde ocorreram os fatos não o fizer, o Tribunal Penal Internacional tem competência para investigar, processar e punir o autor. Os crimes são somente crimes gravíssimos, pessoal. Crime contra a humanidade, crimes de guerra, né? Por exemplo, a guerra tem um regramento. Os civis têm que haver, se evite de matar civis, por exemplo. A guerra é entre militares. Eventualmente, civis vão morrer, mas a ideia é que se preserve. Então, pode haver crimes de guerra, né? Até mesmo contra os próprios militares. Depende de como se portarem as forças militares. Genocídio, que é o extermínio de etnias, né? Como eu disse, botar esses países árabes, eles fazem isso, né? Na Síria, lá, o presidente é acusado de largar o gás sarin e exterminar populações inteiras, né? O presidente do Iraque, que foi morto, condenado a enforcamento, foi morto, Saddam Hussein, dizem que ele largava veneno nos riachos, nas águas das etnias que eram contra o governo dele. Isso é o genocídio. E o crime de agressão é aquele crime que um país invade outro. Isso é proibido na atualidade. No passado existiu muito. Na atualidade não existe mais. Então, nesses 4 tipos de crime, se o país onde ocorreu o fato não tiver condições de julgar ou não tiver interesse, será encaminhado ao Tribunal Penal Internacional. Até algum tempo, nós tínhamos uma brasileira que compunha o Tribunal Internacional. Vamos adiante aqui. Pessoal, me dá só um minutinho que virou todo chimarrão, deixa eu pegar um pano. Então, vamos adiante. Para que serve esse Tribunal Penal Internacional? E aí a gente já vai encerrar e passar para a extradição. Ele serve
para que não ocorram casos de processamento, processos judiciais e julgamentos contra pelos vencedores. Foi o que ocorreu na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Por mais deplorável que tenham sido os fatos que nós sabemos, quem julgou os alemães foram os vencedores, os Estados Unidos, né, e os países que compunham a aliança. Isso não é o mais adequado, não é o mais correto, possivelmente haja excessos. Né? Então, para evitar isso, foi criado o Tribunal Penal Internacional. Vamos à extradição. A extradição, o que é a extradição? É a entrega de um sujeito que cometeu um crime em um determinado país e esse determinado país solicita a sua extradição, solicita que se envie a esse país onde cometeu o delito o sujeito acusado para que ele responda um processo neste local. Então, por exemplo, um argentino comete um crime no Brasil e entra na Argentina novamente. O Brasil poderia solicitar a extradição dele. Deixa eu refazer o exemplo, para ficar certinho. Um argentino comete um delito na Argentina e ingressa no Brasil. O Brasil não tem que punir esse sujeito. Né? Ele cometeu o crime lá na Argentina, não está na previsão do artigo 7º, ali, inciso 1 e 2, não é nenhum daqueles tipos de crime que o Brasil iria punir. Um homicídio, por exemplo. Cometeu na Argentina, quem tem que punir é a Argentina, mas ele entra no Brasil. Então, a Argentina pede a extradição desse sujeito ao Brasil, e o Brasil, após uma análise, considerar a extradição para que ele seja julgado lá na Argentina. Isso é extradição. Nós temos alguns regramentos que nós veremos agora. Pode ocorrer também, antes das regras constitucionais, que o indivíduo seja pedido por um terceiro país. Pode ser. Digamos, por exemplo, um argentino comete crime nos Estados Unidos e ingressa no Brasil. Os Estados Unidos podem requerer a extradição deste argentino e o Brasil poderá extraditar lá para a Argentina, para os Estados Unidos. Também não há problema. Então, repetindo, extradição é o pedido de um país onde um sujeito cometeu um crime para o país onde ele está, né, para que ele responda lá no país do crime pelo que praticou. Aí eu dei o exemplo. Um argentino pratica um homicídio na Argentina, vem para o Brasil. Aí a Argentina pede a extradição desse argentino. O Brasil, certamente, após análise de algumas condições, irá extraditá-lo para a Argentina. Outro exemplo, um argentino vai aos Estados Unidos, comete crime nos Estados Unidos, homicídio, e vem para o Brasil. Os Estados Unidos pedem a extradição desse argentino ao Brasil. O Brasil, analisadas as condições, poderá extraditar esse argentino para os Estados Unidos. Entenderam o que é extradição? Sim. Então, abro a Constituição Federal no artigo 5º, incisos 51 e 52. Deixa eu achar primeiramente. Artigo 5º, 51. Olham duas regras que estão na Constituição, direito fundamental. Nenhum brasileiro será extraditado. Então, a regra é: brasileiro não será extraditado. O brasileiro está na Argentina, comete um homicídio, ingressa no Brasil. A Argentina pede a extradição. O Brasil não extradita, porque a Constituição diz que nenhum brasileiro será extraditado. Aí me perguntam, então não vai ser punido? Vai receber o processo da Argentina, o Brasil vai ter o processo da Argentina, vai analisar, vai processar e punir, se for o caso. Então, nenhum brasileiro será extraditado,
salvo se o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Regra 2. Regra 1, nenhum brasileiro é extraditado. Mas aí vem, mas e se o brasileiro é naturalizado, não é nato? Bom, se é brasileiro naturalizado, ele continua não sendo extraditado, é brasileiro, salvo em duas situações. Primeira, cometeu um crime comum, um furto, um homicídio, um roubo, um sequestro, antes de se naturalizar brasileiro. Aí o Brasil extradita para o país que pedir onde houve o fato. Ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Se o brasileiro naturalizado praticar tráfico de entorpecentes em outro país, seja qual for o momento, antes ou depois da naturalização, o Brasil fará a extradição. Então, repetindo, regra número 1, nenhum brasileiro será extraditado, nem nato e nem naturalizado. Regra 2, mas se o brasileiro é naturalizado, tem duas exceções. Qualquer crime comum que ele praticar antes da naturalização, não pode ser depois, é antes, ou de comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes a qualquer momento, antes ou depois da naturalização. E 52, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Crime político ou de opinião são crimes, por exemplo, se o Brasil hoje fosse alvo de uma ditadura, um golpe militar, e as pessoas se insurgissem contra isso, seria um crime político. Então, dando um exemplo mais prático, poderia ser que alguém não ocorreu, mas digamos que seria um exemplo. Um cubano ingressasse no Brasil dizendo que ele está sendo alvo de perseguição política porque ele é contra o regime socialista que impera em Cuba e que retira a liberdade de opinião do sujeito. Ele não pode dar opiniões contra o governo num site, na internet. E aí ele o fez e está sendo alvo de perseguições para ser punido, preso, condenado, etc. E ele ingressa no Brasil, o Brasil não deverá, pela lei, fazer a extradição desse sujeito a Cuba, mesmo que Cuba peça, porque isso é um crime político ou de opinião. Certo? Entenderam o que é extradição? Ficaram com dúvida ainda, pessoal, o que é extradição? Se tem dúvida, me perguntem. Olá, tem alguém aí? Pode continuar. Tá bem. Mais uma coisinha sobre extradição. Para haver extradição, deve haver tratado. Os tratados podem ser bilaterais, tratado de extradição, bilaterais entre dois países ou multilaterais. Mas digamos que o Brasil, alguém peça ao Brasil a extradição de um criminoso que lá no país está pedindo praticou delitos, mas fugiu para o Brasil. E não tem tratado, nem bilateral, nem multilateral de extradição. Se houver a promessa de reciprocidade, o Brasil poderá fazer a entrega. Então, o país A pede ao Brasil a extradição de um sujeito que lá no país A praticou um crime. Não há tratado de extradição com esse país. Existem diversas situações que não há tratado. Aí o Brasil pede uma promessa de reciprocidade. Ou seja, se nós, mesmo sem tratado, no futuro precisarmos pedir extradição de alguém que está aí, vocês consideram? Se a resposta for sim, é a promessa de reciprocidade e o Brasil poderá extraditar. E outra coisa sobre a extradição, do português. A extradição do português é um pouquinho diferente. Em virtude do Tratado da Amizade que existe entre Brasil e Portugal, por essa questão da colonização, do descobrimento, se um português cometer crime em qualquer país, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, e fugir para o Brasil e pedir a extradição deste português,
O Brasil somente extradita para Portugal, para mais nenhum lugar. Pode os Estados Unidos, onde cometer os crimes pedidos, que o Brasil não extraditará. Está no acordo entre o Brasil e Portugal. E o inverso é verdadeiro, né? Portugal só extraditará um brasileiro para o Brasil. Acho que era isso sobre extradição. Alguém ficou com dúvida de algo que nós falamos hoje, não entendeu, que é uma nova explicação? Lá no artigo, lá no polígrafo que eu vou postar para vocês em seguida, vou ver se eu compartilho aqui com vocês, só um pouquinho. Daí a gente vai já se encaminhando para o encerramento da aula. Quando vocês enxergarem aí, tiverem visão, vocês me falam. Não está compartilhando, pessoal? Tá tudo preto. Tudo preto. Tem nada, professor. Vamos ver de novo, então. Acho que não foi o compartilhamento. Mas era... Agora acho que vai. Deu. Então, está bem. Aí está escrito artigo 1º, né? Já foi postado no autoatendimento, professor. Ah, já foi no aula? Já. Tá ali, aula Tá. 10. Tá, então tá bem. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né, na tela de vocês. Sim. Tá, vocês estão vendo, então, que tem um resumo de toda a matéria. Tem aqui o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, que a gente viu hoje. Eu não vou falar nisso agora. Eu vou deixar para a semana que vem. Nós temos mais uma aula, ainda antes da prova, semana que vem. Aí eu vou resgatar, né? Vou fazer uma repassada com vocês nesse esquema que tem ali montado. E aí eu vou trabalhar com vocês o artigo 10 e o 12, que é bem pequenininho, que faltou. Não falei hoje, porque não há necessidade, a gente tem mais uma aula. Faltou a gente ver o 10, o 11 e o 12. Né? O 12 é da lei especial, o 11 é das frações de pena, o 10 é da contagem de prazo, e o 9 é eficácia da sentença estrangeira. Então, nós falaremos isso na aula que vem, são pouquinhas coisas, né? E a gente faz uma revisãozinha junto também desse polígrafo aqui da aula 10. Certo? Ok. Certo. É um mapa mental ali, né? O senhor disponibilizou no aula? Ou alguma pergunta? Ali no aula 10. Ah, tá. É, mais ou menos isso. Pessoal, vamos aproveitar. Alguém falou que sim, vou falar para vocês aqui. Deixa eu falar rapidamente para vocês o artigo 12. Daí fica para ver se dá mais tempo para a aula que vem. Se bem vai sobrar tempo, mas o artigo 12 é interessante. O artigo 12 diz assim, ó, as regras gerais deste código aplicam seus fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. O que quer dizer o artigo 12? Quer dizer que as regras do parte geral do Código Penal, como eu já falei para vocês, elas se aplicam a toda a parte especial do Código Penal. Então, se eu pegar, por exemplo, o artigo 14, inciso 2, que é a tentativa, que nós estudaremos na teoria do delito, eu vou ter que enquadrar lá, combinar, melhor dizendo, com o homicídio, para ter um homicídio tentado, que não está escrito no Código Penal tentar matar alguém, é só matar alguém.
Então, para mim, punir uma tentativa, eu tenho que combinar a parte geral do código, artigo 14, inciso 2, com a parte especial. Então, a parte geral serve para a parte especial. Também, ela é aplicada à parte especial do Código Penal. Mas o artigo 12 diz que ela pode ser aplicada às leis especiais, desde que na lei especial não haja especificação sobre o tema que está se trabalhando. Então, por exemplo, se eu pegar a Lei 8.137, de 90, ela trata dos crimes tributários. Eu, para punir alguém por sonegação fiscal, por exemplo, eu não uso o Código Penal, eu uso a Lei 8.137 de 90. Só que na Lei 8.137 não fala lá, por exemplo, de participação, coautoria, que está no artigo 29 da parte geral do Código Penal, que nós estudaremos também na teoria do delito. Então, o que eu vou fazer? Se duas pessoas, uma colaborou com a outra, lá para cometer crime fiscal, eu sei que o crime está na lei dos crimes tributários. Mas e aí? Como que eu vou saber quem é autor e quem é partícipe, por exemplo? Eu vou ter que me socorrer da parte geral do Código Penal, no artigo 29 do Código Penal. Então, por isso que o artigo 12 diz isso, que esta lei, vamos ler aqui de novo, as regras gerais deste código, a parte geral, né, aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, a parte geral, que é o que nós estamos vendo, a partir desse primeiro semestre de direito penal, ela vale para o Código Penal, parte especial, e também vale para as leis especiais, se a lei especial não dispuser de modo contrário. Então, por exemplo, ativa que fale sobre coautoria, uma lei que fale sobre crime consumado e tentado, já falei, né? Essa lei, se falar sobre penas, por exemplo, uma lei que fale sobre isso, não poderei empregar a parte geral do Código Penal, terei que empregar o que está descrito na lei. Então, por exemplo, da Lei 9.455 de tortura, né, ela diz que mesmo que o fato ocorra no estrangeiro, for vítima um brasileiro torturado no estrangeiro, será aplicada a lei brasileira. Então, eu não posso usar o Código Penal, as regras que nós acabamos de estudar hoje, para esta lei, porque esta lei já fala que será aplicada a lei brasileira a uma pessoa, a um brasileiro torturado no estrangeiro. Eu não posso usar o artigo 7º do Código Penal, eu tenho que usar a Lei 9.455 de 97, a Lei de Tortura, porque ela já dispõe sobre a aplicação da lei brasileira do estrangeiro. Então, não vou poder usar o artigo 7º. Então, em regra, em suma, é isso. A parte geral do Código se aplica aos crimes em espécie da parte penal e a todas as leis especiais penais, quando a lei especial não dispuser de modo contrário ao que está no Código, ou não dispuser sobre o tema que está no Código. Certo? Nenhuma dúvida? Entenderam esse artigo 12? Entendi. Sim. Então tá bem, pessoal. A gente vai deixar para a semana que vem, aí é o restinho da matéria. Nós vamos fazer aquela revisão e estudar, que é muito pouquinho, o artigo 9, 10 e 11. Então, boa noite, bom fim de semana a todos. Aproveitem domingo para votar, que é um direito sagrado que nos concederam. Muitas pessoas tiveram que lutar e até morreram para ter o direito ao voto. As mulheres, até pouco tempo, não tinham direito ao voto. Em alguns países ainda não têm direito ao voto, por mais absurdo que possamos entender. Então, aproveitem, votem em quem vocês quiserem, em quem vocês compreenderem que é o melhor, mas votem. Vamos lá exercer o nosso sagrado direito democrático. Boa noite, então, bom final de semana a todos. Boa noite, igualmente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alvanir. Professor. Oi, Rodinei. Professor, Alvanir. Pode perguntar.
Sim, referente à interpretação, eu li uma vez ali, a do TDE do dia de hoje, referente a um atentado contra o presidente. O atentado dele foi no exterior ou um estrangeiro praticou no Brasil? Foi nos Estados Unidos, se eu não estou equivocado, não lembro, mas acho que é isso. Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que eu coloquei Estados Unidos, deixa eu ver. Estou abrindo aqui. Uhum. Eu li uma vez ali, não sei se a minha interpretação ali está bem correta. Uhum. Mas, de qualquer maneira, não está abrindo aqui, a internet está ruim, é nos Estados Unidos que ocorreu o fato. Certo. Tá certo. Então, tá. Bom fim de semana. Obrigado igualmente. Boa noite. Boa noite.